Argentina, Daniel. Você, como um economista, queria que você me traçasse assim, objetivamente uma linha do tempo de como é a tua avaliação do sobe e desce da economia argentina desde que Javier Milei assumiu, que foi lá em novembro de 23, né? Teve um início que foi considerado positivo, depois oscilou para baixo, depois tentou recuperar, agora está caindo de novo. Faz um resumo para a gente aí na tua visão. Isso, bom, basicamente como é que começa o governo Javier Milei, qual é o compromisso do governo Javier Milei pelos primeiros 4 anos, pelo menos o que ele estabeleceu? Conseguir debelar o processo inflacionário que foi estabelecido dentro da Argentina, que poderia acabar descambando para uma hiperinflação. Se a gente vai pegar no ano de 2023, ali em novembro, só em passivos remunerados do Banco Central argentino, que são dívidas que tem que rolar de um dia para o outro, basicamente, tinham cerca de 60 bilhões de dólares ali para vencer sempre um em cima do outro, rendendo basicamente uma inflação diária para a Argentina de 1%. Nisso, o governo Javier Milei começa a espremer esses passivos, começa a fazer com que o Banco Central volte a ficar superavitário e começa também a realizar uma série de cortes de gastos do que ele poderia, né, que seriam os discricionários ali dentro da máquina, demissão de funcionários, congelamento de orçamentos, que fazem, num primeiro momento, o PIB da Argentina entrar numa rota, quase numa montanha-russa descendo. E aí, o que acontece a partir do segundo trimestre de 2024, a gente já começa a observar uma recuperação da economia argentina. Começa a ter uma recuperação no consumo das famílias, começa a ter uma recuperação também no consumo das empresas, que começa a substituir esse vácuo que foi deixado pelo corte de gastos do governo Milei. E aí a economia argentina em 2024 termina recuando 1,7% contra a projeção do próprio FMI, que era um recuo de 4%, de 13,5%. Então, nisso, a economia já começa a surpreender. E a partir do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2025, a gente tem a economia argentina crescendo num ritmo de 6% ao ano, né? Falamos muito da China, crescendo quase em ritmo de crescimento chinês, em cima de uma base com um investimento embaixo, muito né? grande. E aí vem algo que é pouco comentado, né? Essa questão de cortes, por exemplo, de impostos para importação, ele foi fundamental também para uma política de reinvestimento e até reinvestimento industrial argentino. Porque quando é uma economia fechada, não tem a capacidade de comprar bons equipamentos a um preço disponível, a um preço barato. Então, para certas cadeias de produção, foi muito importante comprar aquilo e aquilo vai garantir o crescimento argentino para os próximos anos. E nisso a gente tem uma estabilização da economia nesse momento, que está num patamar de 6%, com alguns setores performando um pouco pior, outros setores performando um pouco melhor, mas com uma trajetória um pouco mais estável. E com a inflação, que estava em níveis de 200%, 300% ao ano, voltando para uma casa de 35%, que para nós parece piada, né? 35% uma inflação civilizada. Mas na Argentina é um ritmo, é um horizonte que a gente vê uma solução dos problemas argentinos. E outra coisa importante que a gente vai observar, por exemplo, a saída que eu disse, a saída do Estado precisando de crédito, então os bancos só emprestando para o Estado e passando a emprestar para a sociedade. Há alguns anos atrás, se a gente fosse falar em 2023 de ter um mercado de hipotecas e um mercado imobiliário argentino sendo reestruturado, todo mundo estaria rindo. Hoje a gente está vendo crédito sendo concedido a famílias para poder pegar a hipoteca, poder comprar novas casas, poder ter uma reestruturação da economia argentina, uma reaceleração da economia argentina que é muito importante. Mas, como eu disse, é um resultado de curto prazo. O que a gente precisa ver são as expectativas de longo prazo, são as revisões que têm que ser feitas, são os ataques, e isso o Javier Milei fala, diferente dos nossos políticos brasileiros, por exemplo, e diferente de outros políticos, fala muito da questão do empresário prebendário, que ele fala, o empresário que vive de pré-venda, que vive de auxílio, que é o nosso empresário, e acaba sendo uma certa esquizofrenia também quando a gente vai falar, uma certa incoerência, a gente vai falar, não, o Estado tem que atuar em setores estratégicos. Aí o Estado define que existem 45 setores estratégicos diferentes, acaba financiando vários empresários ineficientes, e a gente fica nessa roda que realmente abre-se mão de uma possível arrecadação, abre-se mão de uma possível resolução até de um problema fiscal brasileiro, porque a gente tem que financiar vários setores estratégicos. Sim. Então, quando ele compromete a finança pública, a gente começa a botar a culpa que não, o Estado está sequestrado por grupos empresariais. Mas daí quando a gente define abrir a guaiaca e emprestar dinheiro para todo mundo, aí são setores estratégicos. E sempre que a gente vai olhar,
quem construiu esses setores estratégicos dos últimos 20 anos, quando a gente conseguiu às duras custas nos anos 90, basicamente criar uma tábula rasa nessa questão de incentivos fiscais, conseguir reduzir bem o nível de incentivos fiscais, foram os últimos 20 anos de governo federal, de governo do PT, que acabaram reintroduzindo toda essa série de vício para a economia brasileira. E acabou gerando não só uma crise no período de 2014, 2016, 2017, como também acabou gerando uma série de setores hoje que são completamente dependentes da mamata estatal. Se vier algum concorrente de fora, se vier um corte de auxílios, eles todos desmoronam. Então a gente precisa pensar nisso também, que é uma economia que tem que crescer, tem que distribuir, eu acho importante distribuir, mas tem que ser eficiente. Não adianta dar voo de galinha e se enganar para daqui a 10 anos de novo tá vindo bater na porta das pessoas para pegar a carteira para solucionar o problema fiscal brasileiro. Tem uns comentários aqui fazendo referência ao encontro do Javier Milei com o Donald Trump. Foi ontem, né, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. Acho que a gente tem até a imagem aí desse encontro. O Renato Luiz fala o seguinte: na campanha era um leão, agora fica arrumando desculpas e arrumando culpados. Típico desse tipo de político populista. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não foi o Renato que fez a referência aqui. Tá com o nome de Siga Vídeos aqui. Ontem o Milei ganhou um post impresso do Trump. Respeitem o leão. Aí botou uma figurinha do leão. Acho que tem imagem aí, ó. O Trump, ele deu curioso esse. Acabou virando também piada aí ao longo do dia. Entre ontem e hoje, que o Trump deu uma impressão com um post elogiando o Milei. E aí o Milei pegou ali e tal, mostrou o momento ali em que os dois trocaram muitos elogios e ele é um momento até um pouco engraçado aí. Não, pro pessoal dos memes essa semana tá espetacular, porque é o Trump preso na escada rolante, o teleprompter dando problema, é o abraço no Lula no corredor, agora a química perfeita com o Lula, ou seja, tem bastante assunto pra gente aqui no Conversas Cruzadas.